ação e reflexão, não é isso? Então, se eu folheio aqui o meu caderninho do aluno, eu já sei o que eu tenho que fazer. Primeiro eu tenho que trabalhar o personaginho lá para as crianças saber, depois o narrador, depois o enredo, depois, né? Eu vou trabalhando isso por etapa. Isso que é uma sequência didática. E o produto final, até uma criança do ano passado, do Norimar não, do Juraci, ela chegou para mim e trouxe uma xerox do livrinho que a professora fez com eles. Esse seria o produto final. O que a professora fez? Durante o ano todo trabalhou a tipologia narrativa lá com as crianças e apresentou os vários tipos de textos narrativos. No finalzinho, pediu para cada criança produzir um texto. É uma redação, uma história. E as crianças desenvolveram a história lá, mas depois de reescritas, depois de trabalhar todo aquele, quando percebe que na escrita tem problemas ortográficos, problemas de concordância, os problemas mesmo que a gente sabe de língua portuguesa. Quando a professora terminou de trabalhar tudo isso, no finalzinho, ela fez esse produto final. O produto final foi desenvolver um livro. A professora pegou todas as redações dessas crianças, quase todas, uma ou outra ela deixou fora, mas a grande maioria ela mandou para a gráfica, e a gráfica montou o livrinho para a professora. Então, através do livro, aí as crianças tiveram acesso a isso. Olha, minha redação está aqui, minha história. Então, eles foram os próprios escritores. As crianças são os escritores ali daquele livro. Então, a historinha delas estavam encadernadas no livrinho. Ela me mostrou, achei até interessante isso. E eu acho que na escola aqui falta um espaço, né, para colocar os trabalhos dos alunos, né? Porque é muito importante eles verem, né, a produção deles ali exposta, né, outros poderem partilhar, né, fazer a leitura daquelas redações. Isso. Né, porque geralmente o que acontece com os trabalhinhos, né? A gente devolve para o aluno e ali fica, né? Geralmente tem aquele que nem valoriza, coloca no lixo. Aí essa menina é toda feliz, né? O ano passado, aí professor, ó, que legal. Exatamente. Nós lá do 5º ano, nós vimos as narrações, os textos narrativos, e no finalzinho a gente produziu o nosso próprio texto narrativo. Depois disso a professora publicou. Foi para a gráfica, ela mesma contou, foi para a gráfica montou o livrinho e trouxe para cada criança. Então, gente, esse é o produto final da sequência didática. Então, eu vou falar de uma forma mais simples, não sei se vocês estão entendendo. Numa aula de língua portuguesa, a primeira coisa que a gente faz é apresentar aquele gênero textual para a criança, mas não falar diretamente, olha, isso aqui é um conto. A gente começa aos poucos falando para a criança. E quando a gente faz a leitura do texto, às vezes a gente só faz a leitura do título. Porque a gente faz o quê? Uma antecipação. Gente, o que será que o texto vai tratar? Não leio o texto ainda. O que você acha que vai tratar esse texto? Aí eles vão falando por eles mesmos. Aí a gente só vai ratificar. Será que... Agora a gente vai ler o texto. Será que você está certo naquilo que você falou? Aí no segundo momento a gente faz o quê? Depois da leitura? É aquilo que eu comentei, é uma sequência. A gente vai trabalhar o vocabulário com essa criança, vai aumentar o repertório dela, o repertório cultural, para ela ter acesso às várias palavras da língua portuguesa, de forma gradual, que é 6º ano, a gente tem que respeitar a idade deles. Então, trabalhando o vocabulário, a gente vai ver, num outro momento, numa outra etapa, se a criança compreendeu o texto. Porque compreender é uma coisa e interpretar é outra, não é isso, Jefferson? Nós temos que saber isso. A criança compreende, mas não interpreta. Aí você trabalha essa parte. E analisar, mais importante isso, ainda. Então, interpretar, né, e analisar. Depois dessa etapa, você entra para outra. Você vê que um ou outro não vai conseguir, mas aí você tem que dar sequência. Depois você volta, faz tudo de novo, novamente. Numa outra etapa, você faz a correção junto com eles,
você trabalha tudo aquilo que eles viram. E aí, gente, vamos lá. Vamos voltar lá no texto. Aí eles vão aprendendo as características estruturais daquele texto. Olha, vamos lá voltar? Onde está o personagem? E aí você vai trabalhando isso, aos poucos. Numa outra etapa, depois da correção, você pede uma escrita, que é a redação, uma produção de texto. Vamos lá, gente. Vamos desenvolver um texto que vocês criem esse personagem. Tire aqui da imaginação de vocês. Como será o personagem de vocês? Então, criem. Eles ainda não têm aquela noção ainda de tempo nas narrativas, espaço, assim, de uma forma aprofundada, como a Fabi falou. Eles estavam no ciclo 1, eles viram assim superficialmente, e no ciclo 2 eles vão aprender de forma mais aprofundada, assim como no ensino médio. O ensino médio não é uma retomada do ensino fundamental? Só que de forma aprofundada no ensino médio. Os aluninhos do 6º ano, a mesma coisa. Eles vão ver essa tipologia narrativa de forma aprofundada, mas por etapa. Personagens, tempo, espaço, enredo, conflito, clímax, que é toda aquela parte lá, né? E eles vão aprendendo gradualmente, mas o professor tem que saber disso. Por isso que é importante a sequência didática. Eu não vou chegar no 6º ano, logo de cara, no primeiro dia de aula, e já falar assim: ah, a narração tem personagem, enredo, conflito, tempo e um monte de coisa, e a criança vai ficar: mas o que é tudo isso, professor? Não dá. Por isso que as situações de aprendizagem, elas são elaboradas gradualmente, né? Elas são construídas até que chegue numa etapa lá da situação de aprendizagem 6, contemplou todas as características estruturais dessa tipologia. Aí depois que eu fiz a redação com os alunos, não termina por aí. É uma sequência. Eu vou para outra etapa. É a reescrita desse texto. Gente, vamos tentar melhorar esse texto, que a gente sabe que um aluninho de 6º ano é cru, né? Ele vai ter problemas ortográficos, problemas de fonética, né? Fonologia, tem que trabalhar o som com essas crianças, problemas gramaticais, e uma paragrafação, pontuação, é uma série de desvios, vamos dizer assim, não é erro, lembrando desvios. Que o próprio caderno do aluno traz o trabalho das gramaticais. O estudo da língua portuguesa. É tudo contextualizado. Então, vamos supor, você tem que trabalhar aos poucos para a criança, gradativamente, se chegar nesse objeto de conhecimento. Porque a gente tem que respeitar o nível, a idade deles. Eles estão no 6º ano, eles têm 11 anos. Eles não são como nós, que já temos todo esse conhecimento. Então, o que acontece? Quando eu dei a reescrita, eu trabalhei uma coisa só. Vamos lá, melhorar o texto. Hoje vamos trabalhar com paragrafação. O que é um parágrafo? Aí a gente faz toda essa reescrita. Se eu vi que as minhas crianças já captaram o que é uma paragrafação, numa etapa seguinte, eu pego uma outra redação com problemas ortográficos. Gente, agora a gente vai trabalhar os problemas ortográficos. O que acontece nesse texto? Ai, meu Deus, vamos melhorar aí. Aí, por que o aluno colocou faixa com CH? Aí eu vou falar assim, gente, o som CH e X, ele acaba foneticamente tendo o mesmo som. Só que aí eu passo uma regrinha para eles, depois de ditongo é sempre X. É sempre X. Então, ai, ei é sempre X. Peixe, faixa, é sempre X. Com exceção de uma palavra, deixa eu ver. Depois de em também é X. Enxame, menos encher, que vem de cheio. Cheio é escrito com CH. Então, encher é escrito com CH por causa disso. Então, aí eu começo a falar para as crianças. Tá vendo? Algumas coisas não há regras, né, Laí? Encher, mexer. Não, então. Só que essa daí, no caso, a gente sabe. As exceções, né? Há exceções. Depois de em vem X, enxame, exame, menos encher, que vem de cheio, cheio.
É com CH. Aí as exceções. Então, mas aí as crianças começam a perguntar outras coisas. Às vezes não tem regras, né? Já vem lá do latim, já vem de outras línguas, porque a língua portuguesa é formada através de contribuições de outras línguas, como a língua latina. Então, homem mesmo vem do latim, é escrito com H lá em latim. Por isso que homem é com H. Então, algumas coisas você passa para a criança. E aos poucos você vai trabalhando isso. Num outro momento, na outra reescrita, você trabalha o quê? As classes gramaticais com essa criança. Vamos lá, trabalhar o quê? Concordância verbal agora. Nós foi, aí começa, nós fomos. A concordância entre o sujeito e o verbo. Aí você começa, aos poucos, isso. Por isso que fala sequência didática. É por etapa. E o produto final, depois que você trabalha tudo isso de língua portuguesa, você chega na etapa final. O que seria a etapa final, como a Fabi falou? São as avaliações. A avaliação pode ser objetiva, discursiva. Você pode pedir para o aluno ver se ele consegue reescrever o texto de uma outra forma, já com todas essas colocações do professor de língua portuguesa. E aí você pega essa redação e você vê, nossa, o aluno já avançou. E aí você percebe no produto final se o aluno conseguiu se apropriar desse objeto de conhecimento. Olha, meu aluninho já consegue fazer uma fábula. Então ele já se apropriou desse objeto de conhecimento, que é esse gênero textual dentro dessa tipologia. E ele já também não tem mais tantos desvios da língua portuguesa em relação ao início. Ele já consegue escrever a palavra já de uma outra forma, não tem tantos erros. É claro que ainda vai apresentar muitas coisas ainda para se trabalhar, mas eu tenho certeza, se o professor trabalhar assim, ele vai perceber que o aluninho, ele melhorou pelo menos ali 40% na sua escrita.